Imagine um mundo onde o inverno nunca acaba, coberto por florestas densas e vales sombrios, onde bestas gigantescas dominam a paisagem. Foi nesse cenário brutal, há 400 mil anos, que surgiu uma espécie que se tornaria lendária. Esqueça a imagem do homem das cavernas curvado e burro que te mostraram nos desenhos animados. Estamos falando de uma fortaleza biológica desenhada pela natureza para suportar o insuportável. Eles eram os Neandertais, nossos primos perdidos. Enquanto nós, Homo sapiens, dependíamos da astúcia e da distância, eles apostavam tudo na força bruta e no contato direto. Mas aqui está o mistério que vamos desvendar hoje. Se eles eram mais fortes, tinham cérebros maiores e dominaram a Europa por milênios, porque eles desapareceram há 40 mil anos, deixando o planeta só para nós. A resposta está escondida nos ossos quebrados que encontramos e, surpreendentemente, no seu próprio sangue. Prepare-se, porque vamos descobrir que o humano mais forte que já existiu talvez ainda esteja vivo, dentro de você. O tanque de guerra biológico. Se você colocasse um fisiculturista moderno ao lado de um Neandertal adulto, o nosso atleta pareceria uma criança frágil. A anatomia deles era uma resposta extrema a um ambiente hostil. Embora fossem em média 14 centímetros mais baixos que nós, eles eram máquinas compactas de puro músculo, pesando facilmente mais de 80 quilos de massa densa. Mas o verdadeiro segredo não estava na carne, e sim no esqueleto. Análises fósseis provam que seus ossos eram quase 2 vezes mais espessos que os nossos, criando uma estrutura indestrutível capaz de suportar impactos que matariam um homem moderno na hora. Essa constituição robusta não era vaidade, era sobrevivência. Eles desenvolveram um tronco em formato de barril e articulações gigantescas nos joelhos e ombros para aguentar cargas absurdas. Estudos de biomecânica indicam que eles podiam transportar mais de 20 quilos de carne crua por longas distâncias em terreno acidentado sem vacilar. Eles eram, literalmente, tanques de guerra orgânicos, projetados para não quebrar sob pressão, provando que a evolução humana já atingiu um pico de força física que nós, com todo o nosso conforto, jamais conseguiremos recuperar. O predador de curto alcance. A vida desse super-humano explicava sua anatomia. Ao contrário de nós, que gostamos de atirar flechas de longe, os neandertais caçavam rinocerontes lanudos e mamutes olhando nos olhos da besta. Eles usavam lanças pesadas de madeira endurecida no fogo, armas que não voavam longe, exigindo que o caçador se aproximasse para cravar a ponta com força bruta. Isso gerava um estilo de vida de alto risco e alta recompensa, onde cada refeição era uma batalha de vida ou morte que moldou a musculatura incomum de seus braços e troncos. Mas esse estilo de combate cobrava um preço terrível. O registro arqueológico é um show de horrores. Entre 79% e 94% dos esqueletos encontrados apresentam fraturas graves que se regeneraram. Ossos quebrados, crânios rachados e lesões de impacto eram o cotidiano deles. É fascinante notar que esses ferimentos são idênticos aos de peões de rodeio modernos, provando que eles viviam sendo arremessados e pisoteados por animais gigantes. A diferença é que eles levantavam, se curavam e voltavam para a caça, demonstrando uma resiliência que beira o sobrenatural. O motor V8 da pré-história. Manter uma máquina desse tamanho funcionando no frio extremo da Era do Gelo custava caro. Para sustentar tanta massa muscular e manter a temperatura corporal, um Neandertal precisava consumir entre 4.500 e 6.700 calorias por dia. Isso é quase o triplo do que um homem moderno come. Eles eram como carros de Fórmula 1, extremamente potentes, mas com um consumo de combustível insano. Para ajudar nisso, seus pulmões eram 20% maiores que os nossos, e suas narinas largas funcionavam como aquecedores naturais, preparando o ar gélido antes que ele atingisse o interior do corpo. Essa dependência de combustível premium, carne, foi a grande vantagem e depois a maldição deles. Enquanto havia caça abundante, eles eram reis. Mas estudos mostram que 70% da dieta deles vinha da carne, o que os tornava vulneráveis. Quando o clima mudou e as florestas viraram estepes áridas, a comida sumiu e o metabolismo acelerado que antes os salvava do frio
começou a matá-los de fome. Enquanto o Homo sapiens comia peixe e raízes para sobreviver, o motor V8 do Neandertal começou a falhar por falta de gasolina, mostrando que em tempos de crise, a eficiência vence a potência. A mente por trás dos músculos. Durante muito tempo achamos que eles eram apenas brutos estúpidos, mas a ciência moderna calou nossa arrogância. O fato de ele ter sobrevivido prova que o grupo cuidava dele, mastigava sua comida e o protegia. Isso revela uma empatia profunda e uma organização social complexa que desmente a imagem de selvageria. Eles produziam ferramentas complexas com colas químicas, usavam pigmentos para a arte e enterravam seus mortos. Eles não eram monstros. Eram uma humanidade alternativa, sensível e inteligente, que dominou o planeta com coragem e engenhosidade muito antes de nós sonharmos em construir a primeira cabana. O legado genético. A extinção deles, há cerca de 40 mil anos, não foi o fim da história. Quando o Homo sapiens saiu da África e encontrou esses gigantes na Europa, não houve apenas guerra, houve amor, ou pelo menos, mistura. A genética moderna soltou a bomba. Eles não desapareceram totalmente, eles foram absorvidos. Se você tem ascendência europeia ou asiática, até 2% do seu DNA é neandertal. Isso significa que a força deles vive em você. Características como a cor da pele, a espessura do cabelo e, principalmente, a robustez do nosso sistema imunológico são presentes deixados por eles. Claro, herdamos também predisposições a alergias e inflamações, efeitos colaterais de defesas que eram vitais na Era do Gelo. Mas a verdade poética é que o humano mais forte não foi extinto. Ele se fundiu a nós para garantir que sua linhagem sobrevivesse. Cada vez que seu corpo combate um vírus ou você suporta o frio, é o fantasma de um Neandertal lutando ao seu lado. A história dos Neandertais não é sobre fracasso. É sobre a glória de uma espécie que jogou o jogo da vida no modo hard por 400 mil anos e venceu. Eles nos ensinam que a força física é admirável, mas que a adaptação é o que garante o futuro. O desaparecimento deles deixou o palco livre para nós, mas também deixou uma responsabilidade. Carregamos o legado genético dos guerreiros mais duros da Terra. A pergunta que fica é, com todo o nosso conforto moderno, será que nós sobreviveríamos uma semana no mundo deles? Eu quero lançar um desafio aqui nos comentários. Se você pudesse escolher uma característica neandertal para ter hoje, qual seria? A força bruta indestrutível ou a visão noturna aguçada? Digite aí embaixo e me diga por quê. Se você gostou de descobrir a verdade sobre nossos ancestrais poderosos, inscreva-se no Mundo Misterioso TV e ative o sininho. No próximo vídeo, vamos investigar o mistério da Guerra de 10 mil anos entre humanos e neandertais. Até lá, lembre-se, respeite seu passado, porque ele corre nas suas veias.